Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Queremos agradecer a oportunidade do trabalho desta noite, pedindo a Deus, a Jesus, aos Espíritos benfeitores, aos amigos espirituais, que abençoe a todos nós que estamos, neste momento, fazendo essa reflexão desta hora. Que os nossos pensamentos sejam fortalecidos no bem, os nossos sentimentos sejam fortalecidos no bem, a nossa esperança seja forte para superar as dificuldades e caminharmos adiante. Que tenhamos coragem para enfrentar as dificuldades do caminho e que tenhamos forças para caminhar em direção ao nosso Mestre e Senhor Jesus. Nós pedimos pelas nossas famílias, pelos amigos, pelos parentes, pelos vizinhos, pelas pessoas que vamos encontrando no caminho. Vamos pedir por todos os doentes da terra, vamos pedir por todos os necessitados, vamos pedir por todos, encarnados e desencarnados, que estão habitando o planeta neste momento. E que nós, cada um de nós, aonde nós estivermos, que possamos fazer o melhor possível e que este melhor que estamos fazendo possa contribuir para a evolução e o crescimento de todos e de nós mesmos. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos a prece que Ele nos ensinou para a abertura dessa nossa reflexão, desse nosso pensamento, dessa página que vamos ler. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ler o capítulo 175 do livro Pão Nosso. E o título é Tratamento de Obsessões. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos, capítulo 5, versículo 16. A igreja cristã, nos primeiros séculos, não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade do apóstolo. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde a primeira hora de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhes cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor
que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre isso. Eis o que ele diz, o Paulo, né? Que eles estão falando ali dos Atos dos Apóstolos, e eles estão mostrando como é que acontecia isso naquele tempo. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, dos quais todos eram curados. Em Jerusalém, aonde começou a escola apostólica, aonde Pedro reuniu lá com as pessoas que lá estavam, Estevão naquele tempo, e tantos que contribuíram naquela época, Tiago, e eles trabalharam para que pudessem fazer com que aquelas criaturas fossem curadas de enfermidades, atormentadas por espíritos com necessidades. E eles iam aos apóstolos, e os apóstolos se esforçando cada vez mais para se melhorarem, e naquela presença de Jesus, naquela energia de Jesus, naquele momento, eles curavam, e eles ajudavam, e ajudaram a humanidade até hoje, ajudam. Então, hoje, a doutrina espírita vem trazer esclarecimentos, vem trazer a força do amor, para que as pessoas possam se melhorarem, compreender a importância da própria vida, de que estão vivendo para ter progresso moral e espiritual e caminhar na direção do bem. Então, vamos fazer a nossa parte. Como ele diz ali, a igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava de ideias redentoras do Cristo em pratarias e resplendores de culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Ou seja, não ficava naquela formalidade, naquela apresentação externa, mas sim no sentimento de amor que tinha pelas pessoas e que tem pelas pessoas, e que os médios de hoje, os trabalhadores de hoje, precisa compreender isso e ter também, porque é do amor que cada um carrega consigo, que pode ajudar o outro que está em situação de maior dificuldade. E ele vai dizendo, semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. Se você quer melhorar, se esforce um pouco mais, procurando em si quais são as suas dificuldades, quais são as coisas que perturbam o seu caminho e trabalhando para cada vez mais se melhorar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, é curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os deserdados e sofredores, mas também os médios enfermos, que lhes padeciam as influências. Então é preciso que a gente tenha essa noção, que a gente saiba trabalhar para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, ajudar os irmãos em necessidades e nos fortalecer no verdadeiro amor de Jesus. Diz ele, desde a primeira hora de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo, que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhe recebem atuação e não desconhece as exigências do trabalho, de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Ou seja, por muito tempo não foi colocado em prática
o pensamento do Espírito, enquanto Espírito eterno que é, e tudo que ele pode fazer, e tudo que ele pode receber através da mediunidade, que ele pode ajudar. Então, em plena atualidade, todavia, ressurge o quadro primitivo da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos, percalços de vulto. E lá no final ele vai dizer: constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Então vamos lembrar de Jesus, curando tantas criaturas, fazendo tanto bem à humanidade. E a humanidade precisa reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. E para encerrar, nós temos um texto da Dona Maria Dolores que diz: conversando com Jesus. E ela diz: Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemes de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra a comporta do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão no cárcere de amor. Portanto, tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma o coração em serviço. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Então nós agradecemos a Jesus, agradecemos a sua presença aqui nesse canal e pedimos a Deus e a Jesus que ilumine o seu coração, que fortaleça a sua fé, que traga para você tranquilidade, serenidade, que esta semana seja uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muito progresso, de muito entendimento e de muita compreensão. Que o Senhor Jesus possa abençoar você e sua família, o seu trabalho, aonde você estiver. Pedimos a Jesus por todos nós, que esta semana seja de muito progresso para todos, que tenhamos uma boa noite de sono, bom descanso e que o dia de amanhã seja de muita alegria. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encerramos a nossa mensagem de hoje, o nosso estudo, o pequeno estudo de hoje, orando uma prece a Maria, no Dia das Mulheres, que ela possa abençoar e abraçar todas as famílias, todas as criaturas, especialmente todas as mulheres. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz e o amor de Jesus permaneça conosco,
agora e por todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a você. Que Deus nos abençoe. Muita paz.